Eu convido você a abrir mais uma vez a palavra do Senhor, ainda no livro dos Salmos, porém agora no Salmo de número 119. Livro dos Salmos, Salmo de número 119, apenas a primeira parte, são os 8 primeiros versos, referente à letra Aleph do alfabeto hebraico, deste salmo, que é o maior salmo da Bíblia, e que fala a respeito da excelência das Escrituras, da excelência da palavra de Deus, ou seja, da lei divina. Acompanhe a leitura que farei. Salmo 119, os 8 primeiros versos, diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. Tomara, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai querido, louvado seja o teu santo nome por estarmos reunidos, adorando e prestando culto ao Senhor. E nesse momento que nos achegamos à tua palavra, com o objetivo de estudá-la, nós clamamos para que teu Santo Espírito nos ilumine de um modo poderoso, para que a tua palavra não apenas faça sentido, mas encontre guarida em nosso coração. Para tanto, ó Deus, clamamos para que teu Santo Espírito nos ilumine, nos edifique e use a minha vida, apesar de mim mesmo, para o teu louvor e para o nosso próprio bem. É o que nós oramos, agradecidos, no nome poderoso de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Amém. Amém, queridos. Irmãos, quando nós olhamos para o Salmo 19, que fizemos durante a nossa liturgia, e agora em especial para o Salmo 119, que trata a respeito da lei divina, que ele chama de lei do Senhor, de prescrições, de mandamentos, de estatutos, preceitos, e uma série de outras palavras que apontam para os títulos que exaltam aí as Sagradas Escrituras. Muitas vezes nós nos questionamos, será que é possível andarmos de acordo com tais ensinamentos? Ou como o salmista mesmo diz, né? Será que é possível aprender os retos juízos? Será que é possível não apenas aprender os retos juízos, mas cumprir os teus decretos? Como ele diz no final aqui dessa perícope. E aí, portanto, eu quero iniciar o nosso sermão dessa noite com a seguinte questão: será que os mandamentos de Deus são penosos? É difícil guardá-lo? Nós vemos que a própria palavra de Deus tem uma resposta para isso. Quando você vai lá para a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, verso 3, ele responde que não. Muito pelo contrário, ele vai dizer lá: ora, os seus mandamentos não são penosos. Ou seja, se a palavra do Senhor é revelada, se a palavra de Deus veio até nós e nos traz diretrizes e um caminho a ser observado e seguido, é porque, além de ser possível, não é penoso. Não é duro, não é difícil. Agora, para muitos, praticar o que a Bíblia ensina
é algo que oprime e escraviza. Principalmente quando nós estamos tratando ainda daqueles que estão mortos espiritualmente, o ímpio. Talvez você já tenha vivido aquela situação de algum ímpio próximo, né? Algum ímpio que convive contigo, ele fala assim, pô, mas esse negócio de viver igual você está vivendo aí, seguindo a Bíblia, nossa, esse negócio é muito chato, não é não? Não é muito penoso? Não é muito difícil? Esse negócio de ir na igreja, você vai na igreja quantas vezes por semana? Isso não é muito pesado. Você faz isso para você ir para o céu? Se você não fizer isso, você não vai? Ou seja, para muita gente, fazer o que a Bíblia ensina é algo que oprime e escraviza. E não se escandalize ou nem se assuste, porque é possível que não apenas os ímpios externem isso. É possível que você conheça algum miserável aí que se diz cristão, que você fala assim, pô, cara, você tem que pegar mais firme com Deus. Ele fala, não, está muito corrido, é muito difícil para mim, é muito pesado, é muito penoso. Esse negócio de servir a Deus, de andar nos caminhos, de não deixar de congregar ou de assumir algum compromisso para proclamar as virtudes de Deus. Nossa, minha vida está, olha, se você soubesse como está a minha vida, você nem me convidaria e nem me admoestaria, porque olha, ai, que peso. Saiba que o povo de Israel já fez isso várias vezes na história. E me permita te contar, a história não acabou bem, não, para o povo de Israel. Porque todas as vezes que o povo de Israel começou a pensar que era penoso servir a Deus, o Pai veio com uma correção. Talvez um dos textos mais claros a respeito disso seja a profecia de Malaquias, quando o povo estava fazendo a obra do Senhor de uma maneira tão relaxada e fundamentada nessa prática de que servir ou guardar os mandamentos de Deus era algo penoso. Ele diz assim, que benefício tem? Não vale a pena servir a Deus, viu? Que canseira, que enfado. Não vale a pena observar os mandamentos do Senhor. E lá em Malaquias, Deus vai falar para o seu povo, olha, você presta atenção no que você está falando, porque eu vou vir, e naquele dia você vai ver a diferença entre aqueles que serviram e os que não serviram. Para nunca mais ninguém poder, obviamente, reclamar, dizer que praticar o que a Bíblia ensina é algo que oprime e escraviza. Quando nós olhamos verdadeiramente para a Bíblia, irmãos, na verdade, tanto pela Bíblia quanto pela própria experiência, nós aprendemos que não é fazer a vontade de Deus que nos escraviza. Nós aprendemos que é o pecado. O pecado é que nos oprime e nos escraviza. Enquanto que a palavra de Deus nos diz que obedecer à palavra de Deus liberta, traz vida, traz expectativa, traz esperança. E a não ser que você ainda não tenha tido um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, é bem possível que servir a Deus seja algo penoso. Porque eu fico imaginando para o cônjuge que não é crente e que acompanha o seu cônjuge crente na igreja, que deve ser um negócio muito chato. Eu fico imaginando para os filhos que nasceram na igreja, só que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, não passaram pelo novo nascimento, que vir à igreja deve ser uma chatice tremenda. Porque somente aqueles que ainda não conheceram a verdade e que ainda não foram libertos pela verdade, somente esses que ainda não experimentaram, é que de fato, aparentemente, servir a Deus é algo penoso. Mas para aqueles que já foram alcançados pela verdade, como diz João, e conhecereis a verdade vos libertará. Esses são livres e vêm adorar, vêm servir, vivem uma vida de bom testemunho, de práticas de acordo com a luz do Senhor, não
sentindo peso algum, mas muito pelo contrário. Se tem algum peso, o peso é ainda, Senhor, o que eu devo fazer para te servir mais? Senhor, como que eu posso me envolver mais com o teu nome, com a tua obra, com a proclamação das tuas virtudes? E é justamente esse detalhe, né, que o maior salmo da Bíblia vai revelar. Que para aqueles que conhecem verdadeiramente o Senhor, guardar os mandamentos de Deus é algo libertador. É algo maravilhoso. É algo que gera benefícios sem fim. E que chama os que guardam tais preceitos, mandamentos, ou reto juízo de Deus, de bem-aventurados. É assim que começa o Salmo. Veja o que ele diz. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam no quê? Que andam na lei do Senhor. Não é penoso, não é oprimido, mas ele é bem-aventurado. Ele é bem-sucedido, ele é feliz, ele é próspero, ele é beneficiado dos benefícios do Senhor. O Salmo 19, que é um salmo paralelo, ele vai dizer que a grande recompensa em guardar a palavra do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor. A grande recompensa. É assim que a Bíblia diz. Mas muitas vezes os cristãos, nessa oscilação de fé, às vezes passam por um momento e falam assim, a vida cristã parece estar tão difícil, está tão pesada. E aí é preciso olhar novamente para a luz do Evangelho, para a revelação especial de Deus, para sermos de novo municiados, alimentados, com a certeza de que penoso é viver escravo do pecado, sem expectativa de vida eterna e de comunhão com Deus. Isso é penoso, irmãos, o restante não é. E se ainda fizéssemos ou colocássemos aqui na balança o comparativo do Antigo Testamento com o Novo Testamento, se o povo do Antigo Testamento já não podia reclamar que era ou declarar que era penoso servir ao Senhor com todos aqueles ritos e holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei de Moisés, para nós hoje, que estamos sobre a graça da obra definitiva e eterna de Cristo, se você reclamar, meu amigo, é que você não entendeu nada de fato. É que você não desfrutou ainda da bem-aventurança de ser retirado das trevas e ser trazido para a maravilhosa luz. É que você ainda não experimentou o amor de Deus que nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, quando olhamos para o Salmo 119, que possui 176 versículos, dividido em 22 estrofes, que são correspondentes às letras do alfabeto hebraico, e, portanto, é um salmo acróstico, que exalta a beleza e os benefícios da revelação especial de Deus, ou seja, a sua palavra, nós entendemos que somente os que tiveram esse encontro com a verdade pode, de fato, desfrutar de tais benefícios. O Salmo, então, trata da revelação de Deus com vários termos. Só na primeira estrofe, essa que nós lemos, do verso 1 até o verso 8, você vai encontrar aí algumas expressões, como lei do Senhor, prescrições, caminhos, mandamentos, preceitos, retos juízos e decretos, que são palavras que apontam características particulares da palavra de Deus, da revelação de Deus, mas que ao mesmo tempo servem de sinônimos para exaltar o todo, que é a revelação da Sagrada Escritura. Além disso, o Salmo ainda trata daquele que pratica a palavra. É disso que o Salmo 119 vai dizer. Não apenas da excelência, dos benefícios, da beleza
da revelação, ou da palavra, do mandamento, do juízo de Deus, decretos, mas também vai tratar sobre os benefícios sobre aquele que pratica, que coloca em prática tais ensinamentos, aqueles que andam na lei do Senhor. Nesse sentido, há aqui um paralelo com tantos outros salmos, em especial o Salmo 128, né, que vai dizer que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É assim que vai começar também o Salmo 119, bem-aventurados, repreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então o Salmo também trata daquele que pratica a palavra como irrepreensível e demonstra a sua obediência também com vários verbos sinônimos, né? Se você observar aí, nessa primeira parte do Salmo, você vai ter aí no verso 1, que andam na lei do Senhor. Depois no verso 2, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições. Depois, e o buscam de todo o coração, que não praticam iniquidade, andam nos seus caminhos. Que lá no verso 5, tomara seja firme os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Depois, no verso 6, então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. E aí depois ainda ele vai dizer, no verso 7, quando tiver aprendido os teus retos juízos, e mais uma vez a ideia de cumprir, quando ele diz, cumprirei os teus decretos. Então, o livro do Salmo vai falar dessa excelência da Bíblia, da palavra, das Sagradas Escrituras, mas também da postura daqueles que temem a Deus, ou daqueles que desejam de fato praticar tal palavra. Isto está de acordo, né, com os ensinos do próprio Senhor Jesus, que diz que aquele que o ama e ama seu Pai, guarda os seus mandamentos. É algo natural. Se você teve um encontro pessoal com Deus, se você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de teu entendimento, como diz o Novo Testamento, obviamente que isso vai te impelir a fazer a vontade de Deus. Quando você gosta de alguém, você procura agradá-lo, você procura fazer a vontade dele. E quando você ama a Deus acima de tudo na sua vida, o seu objetivo de vida vai ser agradar a Deus, obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos. É isso que vai tratar João capítulo 14, verso 15, verso 21, verso 23. Além disso, o texto, segundo os ensinos do Senhor Jesus, vai dizer que não apenas aquele que o ama guarda os seus mandamentos, mas vai dizer também que os seus mandamentos são suave e leve, que mais uma vez quebra aquela ideia de pensar que guardar os mandamentos de Deus é algo penoso. Para quem conhece Jesus, e como João vai dizer, os mandamentos do Senhor não são penosos, muito pelo contrário, são leves, são suaves, como ele diz lá em Mateus 11:30. O que também é dito por Tiago, na sua carta, quando ele afirma que o propósito da palavra é que sejamos praticantes e não apenas ouvintes dela. Então, é óbvio que aquele que teve um encontro com as Escrituras, com a verdade, que é a própria palavra e o próprio Cristo, ele vai ser inclinado e conduzido a desejar andar de acordo com os ensinamentos da palavra do Senhor. Portanto, nesse contexto, né, de exaltação da palavra e, ao mesmo tempo, do chamado para andar nessa palavra, nessa primeira estrofe, que algumas traduções antigas vai apresentar a palavra Aleph, que é o nome da primeira letra em hebraico, vai nos falar sobre os benefícios daqueles que praticam a palavra de Deus. Quais os benefícios em praticar a palavra de Deus? Vamos lá. O primeiro benefício que o próprio texto nos apresenta é que aqueles que praticam, ou seja, aqueles que andam na lei do Senhor, são chamados de bem-aventurados, felizes, né? O termo Esher aponta aí para alguém que é abençoado, alguém que é feliz, alguém que é próspero, alguém que é aprovado, alguém que é bem-sucedido, ou seja, que é alvo da própria benevolência de Deus. Nós já vimos isso desde o Salmo 1, né? Então, desde o Salmo 1, esse termo, bem-aventurado,
é apresentado como característica para aquele que ama a lei de Deus e nessa lei medita de dia e de noite. Então, aquele que guarda a palavra, aquele que pratica, o primeiro benefício é que isso vai conduzi-lo a desfrutar dessa benevolência, por isso ele é chamado de bem-aventurado. A palavra de Deus é fonte de bênção, por isso o Salmo 19 afirma em os guardar, ou seja, os preceitos, a palavra, todos aqueles sinônimos relacionados à palavra de Deus, em os guardar a grande recompensa. Existem bênçãos, existem benefícios, existem bem-aventuranças. Então, andar, guardar, buscar, cumprir os mandamentos de Deus é fonte de bem-aventurança. Ou seja, é fonte de felicidade e bênção. E quando nós olhamos para a descrição de que guardar a palavra de Deus é fonte de bem-aventurança, felicidade e bênção, isso destoa e está na contramão, obviamente, daquela afirmação inicial, que mostra que, de fato, guardar a palavra de Deus, para o verdadeiro crente, não é algo penoso. Muito pelo contrário, é algo que gera benefícios, que traz bem-aventurança. Então, o primeiro benefício que o Salmo 119 vai nos apresentar, irmãos, para aqueles que andam na lei do Senhor, que guardam, que cumprem, que observam, que desejam cumprir os decretos de Deus, é que em guardar a palavra do Senhor existe recompensas. Não na perspectiva, talvez, para esse mundo simplesmente, né, como prosperidade, riqueza ou benefícios terrenos. É óbvio que isso, de certa forma, também recai sobre a vida daqueles que temem ao Senhor, mas o principal objetivo é o fato de viver uma vida leve, como Jesus disse, né? Levando sobre si o seu jugo, que é suave e leve. Porque, na verdade, os oprimidos são aqueles que estão escravizados ainda pelo pecado e pelo um sistema de vida pautado no próprio eu, na satisfação dos seus próprios desejos, e que, portanto, estão já escravizados e aprisionados aí em práticas carnais e dependências de situações puramente passageiras para tentar ter um pouquinho de felicidade. O verdadeiro crente, não importa qual a situação, pois a nossa felicidade não está pautada nas circunstâncias, mas está pautada naquele que nos alcançou com sua graça. Portanto, o primeiro benefício de guardar a palavra do Senhor é que isso gera bem-aventurança. Olhando um pouco mais para essa primeira parte do Salmo, nós vamos ver que o segundo benefício para aqueles que guardam a palavra, que andam na lei do Senhor, é que estes serão honrados. Ou seja, olhando para os 8 primeiros versos aí do Salmo 119, nós vemos uma divisão onde os primeiros versos apontam para a realidade de quem pratica a palavra, que é chamado de bem-aventurados, onde o salmista vai dizer assim, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, aqueles que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o seu coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos a risca. Aí a segunda parte da perícope, ele diz, olha para si, tomara sejam firmes os meus passos. Ou seja, ele deseja ser como aqueles que são irrepreensíveis no seu caminho, como aqueles que andam na lei do Senhor, como aqueles que guardam as prescrições. Porque ele sabe que se ele fizer isso, o primeiro benefício é que ele vai ser bem-aventurado. E aí ele então começa a externar o desejo da vida dele em cumprir tais mandamentos. Então, na segunda parte, que começa aí no verso 5, nós vemos o salmista demonstrando o seu desejo em cumprir, em observar, em considerar os mandamentos de Deus. E tal desejo, expresso na frase, né? Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos, revela o segundo benefício daquele que pratica a palavra de Deus. Veja aí a continuação. Leia comigo o verso 5. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, como consequência disso, como consequência
em ter os meus passos firmes, observando os preceitos, eu não terei de me envergonhar quando considerar em todos os teus caminhos. Portanto, o benefício de guardar a palavra, de firmar os meus passos e observar os preceitos do Senhor, é que eu não terei motivo de me envergonhar, ou seja, eu serei honrado. O meu testemunho gerará honra e não vergonha. Gerará reconhecimento e não desprezo. Como nós vemos, por exemplo, registrado também num outro acróstico no livro de Provérbios sobre a mulher virtuosa, que diz pelo fato dela temer o Senhor e dela andar de conformidade com o padrão do Senhor, todos a louvam. O marido lhe chama de tosa, os filhos reconhecem, e a própria sociedade reconhece a postura de honradez que porventura ela tenha, ou que de fato ela tenha, por temer ao Senhor. Então, o segundo benefício, irmãos, quando nós observamos a palavra de Deus, além de trazer as bem-aventuranças sobre a nossa vida, é que ela nos coloca numa posição de honra. Eu não sei quanto a você, é lógico que o ímpio não tem vergonha na cara, né? Às vezes ele até se gaba do pecado dele, mas aquele que tem um mínimo de senso de justiça, quando ele é pego numa falcatrua, ou quando ele é pego numa situação de coisa errada na vida dele, você acha que ele se sente honrado ou envergonhado? Envergonhado, é natural. É só ver até as nossas crianças, né? Com o mínimo de senso de justiça inato nelas, por ser um atributo comunicável de Deus, apesar de desse atributo todo manchado por conta do pecado, mas quando você pega uma criança e ela fez algo que ela sabe que é errada, ela se envergonha. E não vê, olha o que eu fiz. Ela não vai sair falando para os outros, olha o que eu fiz. Muito pelo contrário, ela vai querer se esconder. Não é assim que acontece? Por quê? Porque fazer coisa errada gera vergonha. Mas firmar os meus passos para que eu observe os teus preceitos, isso não traz vergonha. Muito pelo contrário, traz honra. Honra não no sentido de me glorificar ou de me gloriar além de Deus, mas de reconhecer que eu sou uma boa testemunha e no sentido de que eu estou glorificando o meu Deus através da minha postura de obediência. Portanto, observar a Bíblia, andar nos caminhos do Senhor, ou andar na lei do Senhor, como nos diz no início do Salmo 119, além de gerar bem-aventuranças, gera honradez, gera honra àqueles que assim procedem. Isso aponta, portanto, para a honra, algo muito importante, inclusive no contexto oriental, né, quando foi escrito o Salmo 119. Não ser reprovado ou envergonhado era algo que tinha um peso social muito grande. Nós vemos que, talvez até hoje, né, o contexto oriental tem uma ênfase a mais na vertente honra versus vergonha. Né? Não é difícil você observar na cultura oriental que essa vertente é tão em autoestima que até na cultura de alguns povos, o tirar a própria vida era algo honrado, uma vez que você fez alguma coisa que envergonhasse a sua família. Né? É assim que nós vemos, por exemplo, na cultura japonesa. Se o cara faz alguma coisa que envergonha a si próprio ou o nome da família, dentro da cultura é melhor que ele morra, porque isso é mais honrado do que ficar vivendo ali envergonhando a família. Então veja, no contexto oriental, essa ideia de honra é um negócio muito pesado. E talvez por isso que o livro dos Salmos, aqui em especial o Salmo 119, vai dizer que esse é um benefício em guardar a palavra. Talvez para o contexto ocidental, o pessoal é mais cara de pau, né? Sem vergonha na cara. Então a gente não se preocupa muito com essa questão da honra, né? Mas, ao mesmo tempo, aqueles que têm um mínimo de senso da palavra de Deus, saber que o fato de andar direito,
de ter os passos firmados nos preceitos do Senhor, é algo digno, né? E que gera honra para aqueles que assim observam. Deveria ser um desejo do nosso coração ser honrado, né? Ao invés de falar, vixe, olha lá, já vem o tranqueira. Esse aí, ó, não vale o feijão que come. Isso é uma vergonha. E geralmente as pessoas que recebem esse tipo de adjetivos, né, são pessoas que não temem a Deus e que não conhecem o verdadeiro benefício de andar nos caminhos do Senhor. Então que nós possamos, como salmista, reconhecer que a bem-aventurança é um benefício, mas que a honra, o fato de ser honrado, também é um benefício em guardar a palavra de Deus. Ainda caminhando aqui, nesses primeiros 8 versos, o terceiro benefício que nos é apresentado, irmãos, é a manutenção da comunhão com Deus. O autor aos Hebreus vai nos dizer que, sem santidade, nós não podemos ver a Deus. A ideia que a Escritura vai nos apresentar é que se você não obedecer ao Senhor, você não tem comunhão com Ele. Lembrando lá dos textos de João, capítulo 14, onde nós já citamos, mencionamos, onde Jesus fala que aquele que me ama, né, guarda os meus mandamentos, ele diz, será amado por meu Pai, e ele e eu viremos e faremos nele morada. Ou seja, a obediência à palavra do Senhor gera uma comunhão, uma intimidade que o Salmo 119 também nos apresenta. Então, ainda como resultado de praticar a palavra de Deus, o salmista indica o benefício de se apresentar diante de Deus em adoração e não ser rejeitado. O texto vai dizer, aqui no verso 7, render-te-ei graças com integridade de coração. Claro, se eu estou andando na palavra do Senhor, eu vou me apresentar de modo íntegro. Quando tiver aprendido os teus retos juízos, e cumprirei os teus decretos. E como pedido e ao mesmo tempo como certeza, ele diz, não me desampares jamais. Fazendo um paralelo com Malaquias, já que eu citei no momento da introdução, nós vamos ver que o Senhor questiona o povo de Israel nos dias de Malaquias, porque estavam apresentando ao Senhor uma adoração totalmente torta e torpe. E Deus fala, como que eu vou aceitar isso? Como que eu vou ter comunhão com vocês? Ele ainda vai dizer, vocês vêm aqui, choram, levantam as mãos, né, se derramam na presença de mim, e eu não tenho prazer nenhum nisso, não ouço mais nem o clamor, não tenho prazer na adoração. De igual forma, isso é dito também pelo profeta Isaías, no capítulo inicial, quando o profeta chama a atenção da igreja e exorta o povo a viver em santidade, porque Deus diz, olha, eu não tenho prazer, melhor seria que alguém fechasse a porta do templo e jogasse fora. Porque vocês vêm com as mãos cheias de sangue, cheios de pecado, ou seja, sem nenhum tipo de integridade de coração. Logo, o Salmo 119 vai nos mostrar que o andar na presença do Senhor, andar na lei do Senhor, andar em obediência à palavra de Deus, além de gerar bem-aventurança, além de gerar honratez, também é o caminho que me permite desfrutar de plena comunhão com o Senhor. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Veja, integridade de coração e obediência verdadeira, obediência real. É lógico que para você obedecer corretamente à lei do Senhor, você tem que conhecê-la. Aquilo que você não conhece, você não sabe colocar em prática. Então aqui nos chama a atenção que para andar na lei do Senhor, eu preciso conhecê-la, eu preciso estudá-la. Ou como diz o Salmo 1, meditar nela de dia e de noite. Porque assim eu vou ser irrepreensível na presença do Senhor. Na verdade, irmãos, na verdadeira comunhão, precisamos nos apresentar a Deus com um coração correto
e uma oferta correta. Nós já aprendemos isso há muito tempo. O nosso culto ele será aceito quando o ofertante e a oferta estiverem corretas diante da palavra do Senhor. Você se lembra de Caim? Quando Caim e Abel apresentaram ao Senhor as ofertas lá no início de Gênesis? E aí nós vemos que Deus aceita a oferta de Caim, mas rejeita a oferta de Caim. Né? Aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. E por quê? Porque o procedimento de Caim estava errado. Nós vamos ver depois, lá na primeira carta de João, que nos é revelado, que Caim não foi aceito porque ele era do maligno. Seu coração era malvado. Mesmo que ele tenha apresentado uma oferta que fosse correta e aceitável, porque nós vemos depois na lei de Moisés, Deus aceitando a oferta do fruto da terra, mesmo com uma oferta aparentemente correta, a postura de coração dele estava errada, e isso fez com que a sua adoração e a sua oferta fossem rejeitadas. O guardar da palavra de Deus, partindo do pressuposto que para guardar você precisa conhecer, o guardar da palavra do Senhor traz como benefício essa verdadeira comunhão com Deus. Porque você vai apresentar ao Senhor do modo correto, com a oferta correta, do jeito correto e com a plena convicção e certeza de que em Cristo Jesus Deus te receberá. Que a sua adoração será aceita, porque é feita de acordo com o preceito, com os mandamentos, com o ensinamento que a própria palavra de Deus traz. Então, sem conhecimento das Escrituras, nem a sua comunhão com Deus pode ser verdadeira, pode ser real, pode ser correta. Aqueles que amam a Deus praticam a sua palavra e, como benefício, têm intimidade e não são desamparados. Vamos lá para fundamentar esse ponto. No Evangelho de João, capítulo 14, já que eu citei esse texto algumas vezes aqui essa noite, para pelo menos ficar mais claro do que de fato eu estou chamando a sua atenção. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Evangelho segundo nos escreveu João 14, verso 21. O verso 15 já é conhecido, né? Quando ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí no verso 21 ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por quem? Por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E como consequência, o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele, ou seja, desfrutaremos de verdadeira comunhão. Quando nós praticamos, andamos na lei do Senhor, quando nós desejamos cumprir os retos juízos de Deus e nos esforçamos para viver aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam, irmãos, isso gera benefícios, gera bem-aventurança, como é descrito lá nos versos iniciais do Salmo 119. Gera honra, pois eu não tenho por que de me envergonhar. E mais do que isso, gera verdadeira e íntima comunhão com o Senhor, nosso Deus. Concluindo, guardar a lei do Senhor não é algo penoso, mas com certeza é algo abençoador. Se na sua perspectiva obedecer a Deus é algo penoso, é melhor você talvez fazer uma autoavaliação, uma autoconfrontação sincera, porque é muito provável que você ainda não conheceu o verdadeiro Evangelho e nem o Senhor desse Evangelho.
Pois aqueles que passaram de fato pelo novo nascimento, guardar a palavra de Deus é bênção, não é peso. Aqueles que foram chamados pela graça de Deus, mediante a revelação de Jesus Cristo, podem desfrutar de bem-aventurança, honra e viva comunhão com Deus a partir da prática obediente das Sagradas Escrituras. Assim, andar na lei do Senhor, guardar as suas prescrições, buscando de todo o coração, não praticando a iniquidade, mas andando em seus caminhos, cumprindo os seus mandamentos, observando os seus preceitos e considerando todos os seus retos juízos, é um modo para desfrutarmos dos benefícios reservados para aqueles que praticam a palavra. Ou seja, somente a Escritura, irmãos, é fonte de verdadeira vida para nós. E o guardar dela traz benefícios. E além disso, como diz Eclesiastes 12:13, é um dever de todos os homens. Que você possa amar a palavra, e não apenas amar. Que você possa meditar nela de dia e de noite. Que você possa conhecê-la profundamente, para que assim então você ande na lei do Senhor, para que você assim guarde as prescrições, para que você busque isso com todo o teu coração, para que você ande nos caminhos, para que você cumpra os mandamentos, para que você observe os preceitos, considere os retos juízos, para que os benefícios que a própria palavra garante a estes também sejam aplicados na sua vida. A bem-aventurança, a honratez e a viva e íntima comunhão com o Senhor nosso Deus. E como Ele mesmo já nos promete, segundo o pedido final aqui, ou a afirmação final do Salmo 119, não me desampara, né? O Senhor não me desampara. E Ele mesmo diz que nunca jamais nos deixará. Ele nunca jamais nos desamparará. Que andemos, portanto, com fidelidade, demonstrando o nosso amor ao Senhor e, desse modo, desfrutando também dos benefícios que a palavra de Deus traz para cada um de nós. E que o Senhor assim nos abençoe. Amém?